En la producción de leche, actualmente es productor rural, propietario de Rentabiliza, consultora en gestión agropecuaria, con un trabajo orientado a sistemas pastoriles de alta eficacia y rentabilidad. Dibuje, maestro. Gracias, Ricardo. Buen día. Bueno, primero agradecer Vizcayar por el invite, estar aquí hablando un poco con ustedes sobre Brasil y lo que hacemos lá. Creo que 40 años son una historia muy rica y me asusta un poco porque ya soy parte a 15 años, entonces estoy en este barco. Bueno, nuestro tiempo es limitado, entonces vamos a tentar hablar algunos puntos importantes y después vamos a estar a disposición en las preguntas y para conversar durante el día, para que possamos clarear esta cuestión. Bueno, voy a tentar hablar español por respeto y por agradecimiento del convite y creo que mi español en este momento ainda es mejor que el fútbol de mi selección. Bueno, creo que no es la mejor cancha para hablar fútbol aquí en Argentina. Mas seguimos, adelante. No está. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre producción lechera en Brasil, hablando de un sistema de alta intensificación. Necesitamos producir una forraje de gran cantidad, de gran calidad, para que seamos competitivos. Ali, pero este no está. Bueno, Brasil es un país muy grande, entonces podemos dividir en dos pedazos muy importantes, pensando producción en una... Opa, ahí se empolgó. Bueno, en dos partes del país, el norte del país es un clima muy tropical, donde se divide en dos momentos distintos, la época de las lluvias y la época de la sequía. Ok. Una hora va a dar, no nos asustemos. Bueno, entonces en Brasil tropical tenemos la época de las lluvias y la época de la sequía. Cuando pensamos sistemas de producción con base en pasturas, obviamente trabajamos con especies tropicales y animales más rústicos que tienen que ter alguna cruza com gado gir, com zebuíno, para que tolere as altas temperaturas. Opa. Já terminei. Bueno, vamos a hablar sobre la región sur, que es, si quiere pasar ahí, está todo bien. El subtropical es un clima que tenemos 4 estaciones muy bien definidas. Verano, inverno, outono y primavera, tenemos lluvias en todo el año y eso nos da una condición de producción de forraje durante todo el año. Entonces, esto difiere mucho del Brasil tropical. Embora el Brasil tropical es mucho mejor, la oportunidad para producción de forraje sea muy grande, vamos a hablar un poco sobre esta región más fría. Puede pasar, por favor. Bueno, en el sur de Brasil, entonces, tenemos una condición muy buena, donde conseguimos trabajar con plantas tropicales, sorgo, maíz,
que nos permitem alta produção, alta produtividade da terra. Temos uma competição muito grande com a soja. Temos que ser eficientes e produzir muito, senão a soja nos toca. Então, as espécies tropicais nos ajudam muito a produzir altas quantidades de matéria seca. Um desafio é a busca por qualidade, que os materiais tropicais naturalmente não têm uma qualidade de fibra tão boa quanto as temperadas. Bueno, e temos alcançado objetivos de acúmulo de em torno de 80 a 100 quilos de matéria seca por dia de acúmulo em estas espécies. Bueno, e aí, em inverno, conseguimos trabalhar com plantas templadas, que aqui sim nos colocam qualidade, alto rendimento individual, ou seja, conseguimos produzir muito leite em la vaca, em rendimento por indivíduo. E acumulações na casa de 40, 50 quilos de matéria seca por dia. Então, creio que isto seja algo muito importante para nós. A possibilidade de fazer este casamento com plantas tropicais de alta produção e plantas templadas de alta qualidade nos dá uma possibilidade muito boa de produção. Pode passar, por favor. Bueno, as chuvas em Rio Grande do Sul são de forma geral muito buenas. Chove de 1.500 a 2.000 milímetros al año en el estado. Normalmente temos de 300 a 500 milímetros em cada estação. Historicamente, as chuvas são bem distribuídas, pero sim, em los últimos anos, temos 4 sequias e uma inundação, que Walter nos explicou muito bem o que está ocorrendo. E aqui é um problema muito grande para nós. Então, o sistema agropecuário em Brasil vem passando por um período muito complicado no pós-pandemia e agora em função da sequia. Bueno, de forma geral, temos poucas heladas durante o ano, inverno muito intenso para nós. Temos 8, 10 heladas no máximo. Em geral, nosso clima é muito ameno, então o frio normalmente não nos limita. Talvez no mês de julho, a falta de luz, algo assim, mas normalmente não é problema. E temos uma grande intensidade luminosa durante o ano todo. Então, nos permite ter boas produções e creio que isto é algo importantíssimo. Bueno, passando um pouco sobre onde estamos, creio que seja importante que vocês entendam como é nosso sistema de produção. Então, aqui é algo importante sobre como estão nossos suelos e como viemos trabalhando sobre isto. Pode passar, por favor? Bueno, primeiro aspecto, quando analisamos o pH, Rio Grande do Sul tem originalmente um solo com pH muito baixo, na casa de 4.5 a 5, 5.2. E quando fazemos um diagnóstico em mais de 2.000 análises de áreas que são destinadas à produção de leite, algumas dessas áreas são produção de leite e soja, pero todas são produção de leite. Temos como objetivo regar a pH 6, a pH em torno de 6, e consideramos que abaixo de 5,5 já deveríamos fazer uma correção. Quando analisamos todo este espectro de propriedades, podemos concluir que metade das áreas do Rio Grande do Sul
dessas que foram analisadas, e aqui, obviamente, um grupo que tem assistência, que tem acompanhamento, necessitam calcário, que é algo muito básico em agronomia, em agricultura, e nos acende um alerta que é uma preocupação muito grande. Pode passar? Segundo aspecto, teor de potássio. Potássio em Rio Grande do Sul normalmente, originalmente é um nível médio, não tem grandes quantidades, pero não é muito baixo. E este tipo de análise nos preocupa porque temos sistemas de produção muito intensivos, com muita produção de maíz para silo e grande exportação de potássio. Então, analisamos que necessitávamos, quando se considerarmos que vamos corrigir o sistema deles níveis muito baixo e baixo, temos aí 2/3 das áreas necessitando correção de potássio. E aqui não estamos falando de fertilização da cultura, estamos falando de correção do nível de fertilidade do suelo. Então, é um problema muito grande para nós. Aqui, consideramos que o ponto entre o médio e o alto seria o ideal, onde do ponto alto não adianta agregar muitos níveis de potássio que ele rinde não vai modificar tanto. Então, o alto seria o meta, o ideal, e não o alto. Pero, bueno, pode passar, por favor. E o terceiro aspecto, que para mim é fundamental, o nível de fósforo. Aqui, sim, originalmente, Rio Grande do Sul tem baixos níveis de fósforo e podemos verificar que, novamente, 2/3 aí das áreas necessitam esta correção. Então, o que podemos sacar de cá é que 2/3 de nossas áreas têm um potencial muito grande de agregar produção e melhorar a produtividade. Então, quando me perguntam, qual é o principal ponto de mudança em los sistemas de produção de Rio Grande do Sul, eu digo, fertilidade. Se ponemos fertilidade em nossos solos, salta leite sem saber de onde, de que vaca, de que produtor, enfim. Necessitamos melhorar isto, ok? Bueno, passa para frente, por favor. Bueno, e aí, já falando um pouco sobre o cambio de produção, no início dos anos 2000, Rio Grande do Sul tinha um foco muito grande em uma produção que era Rio Grande do Sul, a produção é base familiar, pero a base era silo de maíz, porque na década de 80 o sistema cooperativo fez um trabalho muito bueno de ensinar os produtores de fazer silos. E bueno, o produtor aprendeu a fazer isto, pero se descuidou dos pastos. Então, neste momento, a produção gaúcha era basicamente silo de maíz concentrado de alta proteína e as vacas passeavam em los pastos sem grandes expectativas e objetivos, né? Bueno, pode passar. E aí, neste momento, analisamos o sistema produtivo e analisando nossas condições e os potenciais e, bueno, precisamos cambiar o foco. Dejamos o silo de maíz como um apoio e começamos a trabalhar muito forte em las pasturas, melhorar a fertilidade, produzir mais pasto e fazer esta vaca a comer este pasto. Então, migramos deste modelo que era cultivares comunes para sistemas mais intensivos, melhor manejados e que nos dava maior produtividade.
Cito Wagner Beskov, que foi pesquisador que clareou esto para nós e desenhou esta nova linha e salimos a mudar a direção de produção. Pode passar, por favor. Ali. Bueno, para isso necessitávamos de novos materiais, porque Rio Grande do Sul tinha problema de la comercialização forrageira de semillas sempre foi muito informal. Então, a comercialização de materiais ditos comuns era a base do Estado. Em 2012, se criou uma lei que se proibiu esta comercialização. Obviamente, ela ainda existe, mas neste momento, o Estado, o país, abriu a cabeça para começar a olhar materiais melhores e trabalhar desta nova forma. E o Estado tem estas características, que é a dificuldade de produzir semillas forrageiras, porque chove muito na primavera e a competição com a soja é problema, porque as espécies de ciclo mais largo produzem muito tarde, então é muito difícil produzir semillas forrageiras em Brasil. Então, esse é tema importante. O mercado é mercado muito informal, segue sendo mercado muito informal, e temos, então, a necessidade de incrementar e colocar novos materiais e materiais mais produtivos. Então, neste momento, as cooperativas, num primeiro momento, olharam isto e pensamos, temos que trazer algum material de alta qualidade, de boa estabilidade, que vá nos dar condições de cambiar o sistema produtivo. Pode passar. E aí, então, em 2010, se iniciou o VCU de Baquiano. Em 2013, ele já estava sendo sembrado em Brasília e, a partir daí, se transformou em la base forrageira do sistema. Então, sem dúvida, foi ponto de inversão para nós. Melhoramos muito com materiais superiores. O produtor colocou mais fertilização, manejou melhor, conseguimos sacar mais leite e isto cambiou muito dentro de nosso sistema de produção. E, bueno, o Baquiano foi o primeiro passo. Hoje já temos os outros raigraces fazendo VCU em Brasil, Festuca, Lotus, os sorgos, enfim. Biscajar hoje leva pacote de opções e de ferramentas para fazermos uma produção de alta qualidade. Então, isso para nós é momento muito importante. Bueno. E aí, já tentando trazer pouco de como caminha a produção no sul do Brasil, esse é dado muito importante. Em 2021, teníamos 5% de los tambos produzindo 20% de la leche, e 5 anos depois, temos 8% de los tambos. Então, não é isto que explica toda essa diferença em participação na produção de leite. Então, obviamente, estes últimos 5 anos de sequias, este influenciou muito esta migração e essa necessidade de escalar em sistemas de produção, e aí, obviamente, o confinamento é algo que facilita muito este processo. Ok? Então, aqui trago os dados do sistema cooperativo, porque os dados oficiais do Brasil não são confiáveis, não se tem como fazer estatísticas efetivas de produção. Bueno,
Então, esse é importante. Quando consideramos a questão de número de produtores, ainda a quantidade de produtores produzindo em sistema base pasto é muito importante, pero cada vez mais a origem de la leche vem de sistemas confinados. Bueno, então esses sistemas confinados vêm crescendo em Rio Grande do Sul por a necessidade de escala e intensificado pelos anos de sequia, como já falei. Este sim é um modelo altamente dependente de forragem conservada, por óbvio, então se depende muito mais de isto, onde se tem custos fijos mais altos, né? Pero um maior nível de gestão de los insumos e uma facilidade de escalamento. Pero bueno, temos aqui um sistema com mais estabilidade, pero a um custo mais alto. Né? A estabilidade tem um preço. Pode passar. Base alimentar, obviamente, de sistemas confinados é silo de maíz. Pensando em alimento conservado, para nós é o que produz mais massa com mais qualidade, sem dúvida, e a menor custo. Então, silo de maíz é a base produtiva, realizamos ensaios, avaliações para entender quais são as características, alguns híbridos mais templados, alguns híbridos mais tropicais. Hoje um tema de cigarrinha é um problema muito grande em Brasil, então passamos por um processo de conhecer os híbridos e poder ajudar o produtor. Pode passar. Bueno, de uma forma geral, a grande maioria do estado em sistemas confinados podem fazer 2 safras. Aqui se habla em primeira safra e segunda safra, considerando o ano todo. E lá falamos em safra e safrinha, em verano e primavera-verano, e início de outono. Então, podemos fazer sembrar o maíz em final de agosto, início de setembro, cosechamos em final de ano, início de janeiro. Sembramos novamente o maíz e cosechamos em metade de abril. De forma geral, podemos lograr produções de 16 a 20 toneladas de matéria seca em primeira safra, 10 a 14 toneladas de matéria seca em segunda safra. Então, quando olhamos isto, de fato, é uma cultura que nos permite grande acúmulo de matéria seca, considerando os custos de hoje, chega a algo de 8 a 10 centavos o quilo de matéria seca dentro do silo. E para que vocês tenham uma ideia de nível de fertilização e intensificação, essas são fertilização médias que consideramos para fazer este tipo de produtividade. Então, trabalhamos com 500 quilos de ureia. Normalmente, a referência é 1 quilo de nitrógeno para 60 quilos de grano, né? Então, se faz uma relação mais ou menos assim. E pela origem de nossos suelos, se não fertilizamos de forma intensiva, não logramos rendimentos intensivos também, tampouco, ok? Então, este é um potencial. Em sistemas base pasto, normalmente hacemos uma safra somente. Não hacemos safra e safrinha, porque aperta muito a semeadura do pasto de inverno, e aí temos um espaço para fazer cultura de cobertura entre fazer a silagem e sembrar as pastagens de inverno. Pode passar para nós. Bueno, cresce muito a segunda fonte de forragem. Normalmente
feito com triticale, trigo, avena, outros cereais de inverno. Então, tem a possibilidade de fazer essas culturas também. Isso vem crescendo muito, em especial em anos de sequia, onde o maíz não produz tanto. Então, se faz silo em inverno para lograr os volumes necessários. E aí sim é um alimento que se produz menos por área e acaba tendo um custo maior do que o silo de maíz. Então, é uma segunda opção que vem crescendo bastante em Brasil. Pode passar para nós. Outro ponto que é importante como forragem conservada é a enolagem de raigrás, basicamente, porque aqui sim é um alimento distinto do que o silo de trigo ou de avena. Nesse caso, temos um alimento que tem alta digestibilidade de fibra, com alto teor proteico, então casa muito bem com o silo de maíz. Então, acaba sendo, mesmo que um alimento mais caro, mais custoso, para nós, quando trabalhamos a vaca, é um alimento que casa muito bem dentro desse sistema de produção. Então, temos boas produções e um ponto fundamental que nos ajuda muito é a saúde da vaca. Então, quando entramos com pré-secado de raigrás, a saúde da vaca melhora muito, a ruminação se estabiliza e nos dá um espaço para apertar um pouquinho mais estas vacas e tentar sacar mais leite. Bueno, pode passar. As diferenças básicas entre enolagem e reno é que o método de conservação, a enolagem vai se conservar por fermentação e o reno se conserva por desidratação. Então, são duas formas de trabalhar o mesmo alimento. Se modifica o conteúdo de matéria seca. Para nós é um tema importante porque em primavera temos muita chuva. Então, o enolagem acaba se quedando menos tempo no campo para desidratar. Então, trabalhamos aí com 45%, 50% de matéria seca para fazer a ensilagem. E esse tempo de secado ao sol nos facilita muito. E aí sim, depois as diferenças são a forma de almacenamento, que em enolagem pode ser em qualquer local e o reno sim tem que ser em um lugar coberto para que não pegue chuva. Bueno, pode passar. E aí chegamos em sistemas pastoris, que a ideia é dar um aspecto de como trabalhamos isto. Creio que seja um sistema muito resiliente e muito importante para nós. Pode passar para nós, por favor. Bueno, basicamente, captar energia solar com fertilização, produzir muito tecido, fazer essa vaca comer e converter em muito leite. Esses os processos que tentamos aumentar a eficiência. Pode passar. Pode passar? Pode passar? Aí. Bueno, o conceito de trabalho basicamente é um sistema intensivo com base em pasturas, onde tentamos sempre melhorar o consumo de forragem com qualidade e menor custo, porque obviamente a vaca faz esta cosecha, então acaba tendo um menor custo. Usamos o concentrado para lograr altas produtividades, e aí aqui sim um concentrado mais energético, de menor custo. E trabalhamos com forragem conservada de forma suplementar, quando o pasto nos falta em qualidade ou em quantidade. Pode passar. Bueno, aqui só uma referência dos custos de produção de forragem de pastagem de inverno para nós.
são valores deflacionados, então aqui lá o custo por hectare, aqui o valor de la leche e aqui o custo por quilo de matéria seca, e aqui embaixo é a conversão de litros de leite necessários para ser uma hectare de pastura. Então, o que podemos ver aqui é que tivemos uma exorbitância lá no pós-pandemia, e nos últimos 3 anos temos valor bem estabilizado, em torno de 1.000 litros de leite por hectare de pastura de inverno. Então, acaba sendo um alimento de baixo custo, de muita qualidade, e nos traz uma oportunidade muito grande de rentabilizar o sistema produtivo. Pode passar para nós. Bueno, nosso manejo de pasto, basicamente, trabalhamos em 3 pilares, que são alta produção de matéria seca, fomento ao pastoreio, ou seja, estimular esta vaca ao máximo para que aumente o consumo, e permitir a esta vaca alta capacidade de seleção. Pode passar. Alta produção de matéria seca, que é o primeiro pilar de nosso trabalho. Associamos materiais superiores, como já falei, Baquiano hoje é importantíssimo para nós, materiais que nos entregam muita produção com muita qualidade. Trabalhar muito forte a fertilidade do suelo, são materiais que não aceitam baixa fertilidade. Em algumas avaliações de fertilidade do suelo, quando colocávamos estes azevens, esse raigras, ao final da avaliação, ele já não existia mais. Então, ele realmente não aceita situações de baixíssima fertilidade. E o manejo do pastoreio. Então, tentando fazer com que o manejo não prejudique esta forrageira e esta consiga fazer alta produção. Bueno, o segundo ponto, que é o estímulo ao pastoreio, precisamos que este ganado, esta vaca, queira pastejar em gado de leite. Isto é muito importante, porque cada quilo que logramos que esta vaca aumente, coma mais, vamos logrando produtividade, baixamos o custo diário e diluímos este custo. Então, o piqueteo é a grande ferramenta que temos, e basicamente trabalhamos entendendo quais são os momentos onde esta vaca prefere pastejar, em quais são os momentos de pastoreio dessas vacas. Casando isto, pode passar para nós outros. Mais um. Ali, não, aí. Tentando casar este momento onde a vaca quer pastejar com piquete novo. Então, isto é importantíssimo. Obviamente, em ganado de corte, tu não vai estar fazendo este câmbio tão intensivo, pero em la lecheria, você sacar as vacas do piquete, levar para a ordenha e devolver no mesmo piquete ou devolver em piquete novo, é o mesmo. Então, não se tem serviço extra, solamente permitir que essa vaca busque alimento novo e de alta qualidade. Passa para nós. Aqui é um exemplo, essa é uma avaliação que fizemos justamente para entender o impacto do terceiro piquete. Aqui é um grupo de vacas. Notem que ela tinha alimento no piquete, estavam todas deitadas, ruminando, e aqui havia um choque aqui, uma cerca, e foi removida. Toca para nós, por favor. Bueno, a ideia é que este vídeo
basicamente nos mostra que essas vacas estavam paradas, não estavam pastejando, com comida em lo piquete, pero quando la estimulamos, quando sacamos a divisória, todas elas se levantaram e foram a pastejar. Em ganado de leite, esse meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo a mais por dia de matéria seca hace muita diferença. Então, este cambio que normalmente não agrega diferenças operacionais é muito simbólico porque demonstra que necessitamos estar estimulando. A vaca de leite é um animal muito preguiçoso, então precisamos estar ajudando e fazendo com que elas comam mais. Em confinamento é o mesmo, pero passamos empurrando comida 3, 4, 5 vezes fazendo o put. Bom, pode passar. E aí, o terceiro pilar, que é a capacidade de seleção, temos uma planta com 20 centímetros, onde temos uma boa proporção de hojas, e uma segunda proporção que tem hojas e já um pouquinho de tallos, e nesta fração já se cai um pouquinho a digestibilidade da fibra, e quando falamos em vacas de alta produtividade, isto já começa a limitar a produtividade, né? Então, como resolvemos esta questão? Passa, por favor. Trabalhando o lote de repasso. Bueno, aqui, de mesma forma, é muito simples. Normalmente, para produtor, ele prefere fazer uma área para as vacas de leite e em outra área vamos a botar vacas secas e vaquijonas em separado. Não me incomode. Pero o que hacemos aqui é que se eu tenho um rebanho de 100 vacas de leite e 50 vaquijonas com vacas secas, eu faço um cálculo para 150 animais e entro com solamente as 100 vacas de leite. Ou seja, para o mesmo cálculo, para a mesma área, eu entro solamente com as vacas de leite, permito altíssima capacidade de seleção, porque ela entra em piquete com super oferta. Então, associo este e depois entro com o lote repasse, que é um lote com uma demanda muito mais baixa, obviamente monitorado, tem que ganhar peso, enfim, normal, como se em qualquer sistema. Pero esse nos ajuda muito. Creio que em muitas situações aí há que ser avaliado se as vaquijonas vão para outra propriedade, enfim. Pero em nosso modelo, que normalmente hacemos a cria e recria dentro da propriedade, as vaquijonas nos ajudam muito nesse aspecto. Então, permitindo que nossas vacas comam solamente hojas, com muita qualidade, com muita oferta, e não tenham, em momento algum, falta de alimento no piquete. Bueno. Para arrematar, falando um pouco dos arranjos forrageiros, aqui são as curvas de comportamento em Brasil, as avenas um pouco mais precoces, pero de forma geral, ryegrass tende a ser mais produtivo, produz mais massa que outros materiais, então, para nós é nossa base produtiva. Bueno, e aí como organizamos isso? Normalmente, quando planejamos 2 piquetes por dia, que aí seria o mínimo que eu gostaria que fizessem, porque temos 2 ordenhas, então 2 piquetes é algo básico. Normalmente hacemos a metade da área consorciada com avena, para que nós consigamos entrar um pouco mais temprano nessas áreas. Quando consorciamos ryegrass com avena, em la suma da estação temos um pouquinho menos de massa acumulada, pero a curva de produção melhora muito e nos ajuda muito a sembrar um pouquinho antes e melhora um pouco mais a curva, então isso é bem importante.
e a metade da área, aí sim, trabalhamos com raigras de ciclo médio, tetraploides, que vão nos entregar alta produção com muita qualidade. Passa para nós. Bueno, e quando trabalhamos ter 3 piquetes por dia, aí nos dá uma possibilidade de algum ajuste. Trabalhamos com 30% ainda na mistura de avena, para entrar com 1 piquete por dia, muito temprano. E aí depois entramos com os azevens, ainda um azevém tetraploide de ciclo médio anual, como a base da estação, e nos dá a oportunidade de trabalhar algum pouco com azevém itálico, com alguma coisa assim que vai nos dar mais qualidade, um tiquito mais de ciclo, que é a última área que vamos a dessecar. Bueno, aqui é o mesmo, pero solo frisar que hacemos este desenho em inverno e el verano, como eu falei que as espécies tropicales produzem el dobro, então conseguimos com a metade da área sustentar este rebanho e nos sobra a outra metade para ser silo de maíz. Então, esse é um arranjo básico de uma propriedade 100% leite. Bueno, e para encerrar, temos oportunidades únicas de produção de baixo custo. Então, é uma região que tem uma oportunidade muito boa de produzir pasto barato e em grande quantidade. Cada tambo, obviamente, deve conhecer sua realidade para tomar suas decisões. Creio que a intensificação é algo natural, pero cada propriedade deve saber qual é o momento de migrar de sistema ou de escalonar, enfim, é algo muito importante. Em Rio Grande do Sul, se temos 80.000 tambos, temos 80 sistemas de produção, com 80 custos de produção distintos, enfim, é muito heterogêneo. Bueno, produzir forragem em grande quantidade e qualidade é o que nos hará ser em atividade, não há outra forma, independente do sistema, precisamos sacar mais matéria seca, com mais qualidade, com mais sustentabilidade. Então, isto é algo básico. Nosso plano forrageiro deve conter 4 metas constantes. Pode passar as 4. Produzir 1 quilo mais de matéria seca sempre que possível. Então, obviamente, fertilização é máximo retorno econômico, pero podendo intensificar e produzir 1 quilo mais normalmente nos baixo custo. Reduzir 1 centavo o custo de forragem, normalmente produzindo mais, entrando com esta cultura em uma área bem fertilizada, com boa palha, com boa sembradura, aumentando 1 quilo de consumo por la vaca em qualquer oportunidade, é o que eu falei com o terceiro piquete, e o estímulo ao pastoreio. Então, ganhar 1 quilo mais de matéria seca sempre que for possível, e produzir 1 quilo a mais de leite em la vaca. Isso faz grande diferença quando trabalhamos em sistemas muito intensivos. Bueno, agradeço a atenção de todos e estou sempre à disposição, e graças, Vizcayat, por o convite.